Um lugar que testemunhou vários momentos da história de Roma. Desde a antiguidade, aqui era o centro político e o coração político da cidade. Tem de tudo um pouco. Museus famosos, estátuas de imperadores, escadaria famosa e a assinatura de um gênio da arte. Não dá para ficar indiferente a tudo isso. Te liga nessa! A gente precisa do apoio de vocês. Te inscreve no canal, isso é muito importante pra gente. Ativa a notificação, curte, comenta, compartilha e tudo isso vai ajudar a colocar sempre o nosso canal em evidência e fazer com que a gente siga com esse nosso trabalho. Hoje eu vou levar vocês juntos nessa viagem para conhecer o Campidoglio, um dos tantos lugares indescritíveis de Roma. Roma foi fundada a partir de 7 colinas e uma dessas colinas era justamente essa aqui onde eu estou, o Campidoglio. A menor, a mais central e a mais importante das 7 colinas. Entre tantos prédios que tinham aqui, na antiguidade, o arquivo público romano, que se chamava Tabularium, e que vocês estão vendo ainda a fachada original dele, e que foi construído em 78 a.C., era um dos pontos principais do Campidoglio. Ainda hoje é possível ver os andares inferiores do Tabularium, como vocês podem e puderam observar nessas imagens. O Campidoglio também contava com o Templo de Júpiter, que era simplesmente o principal santuário de Roma. Era considerado um lugar sagrado e nenhum inimigo podia dizer que tinha conquistado a cidade se não tivesse tomado aqui, esse local, o Campidoglio. A localização do Campidoglio é privilegiada. Fica ao lado do monumento vitoriano e na parte final de uma das extremidades do Fórum Romano. Ou seja, é extremamente bem centralizado e de fácil acesso para todos aqueles que querem vir aqui conhecer toda essa beleza que a gente encontra quando chega no Campidoglio. Em 1536, esse local passou por uma revolução arquitetônica simplesmente completa e contou com um toque de um mestre para isso. O Papa Paulo III, por ocasião da visita do imperador Carlo V da Espanha, encarregou nada mais, nada menos do que Michelangelo para fazer essa reorganização completa do Campidoglio. Como a praça do Campidoglio e o Campidoglio como um todo estava num estado de abandono e degradação muito grande, Michelangelo teve muito trabalho pela frente. Ele colocou, por exemplo, essa estátua central equestre do imperador Marco Aurélio e que vocês estão vendo nas imagens. Além disso, ele providenciou que se fizesse essa escada fantástica com degraus largos que facilitava até mesmo a subida de cavaleiros. Michelangelo reformulou ainda toda a fachada do Palácio Senatório, que é esse prédio central e que é a sede da Prefeitura de Roma. Também ao gênio da Toscana se deve a reestruturação do Palazzo dei Conservatori, é esse que fica à direita, e o início de um segundo prédio, que é o Palácio Novo, esse da esquerda. As obras terminaram definitivamente em 1655, muito tempo depois da morte de Michelangelo. Os museus capitolinos são um ponto de alta procura pelos turistas. A ideia de criar um museu público surgiu em 1471, quando o Papa Sisto IV doou ao povo romano um grupo de estátuas em bronze. Ao longo dos anos, a coleção foi aumentando de maneira muito significativa. As obras estão divididas em 2 prédios, Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo. Na parte interna dos museus capitolinos, a gente pode destacar algumas obras. Entre elas, os fragmentos originais da estátua gigantesca do imperador Constantino, a Loba Capitolina, que é o símbolo de Roma,
o Menino Espinho, uma estátua de bronze super realista e que mostra o menino tirando um espinho do pé, a enorme coleção com os bustos dos imperadores, entre tantas outras obras. Quem faz a visita interna dos museus capitolinos fica admirado com tanta beleza e com a quantidade de obras que encontra ao longo do percurso. Toda essa gigante coleção contou com a colaboração de diversas pessoas ao longo dos séculos para que chegasse ao ponto que tem hoje, de papas até famílias nobres. Sem isso, seria praticamente impossível ter uma coleção tão rica em todos os sentidos. O Palácio Novo, esse que foi projetado, mas que não foi concluído por Michelangelo, foi inaugurado em 1663. Mas talvez a data mais importante seja a de 1734, quando ele se tornou, junto com o Palazzo dei Conservatori, um museu público e hoje recebe o título de museu público mais antigo do mundo. Bem próximo do Palácio Novo, na parte externa, a gente pode conferir de perto a cópia da Loba Capitolina. Lembrando que a original está dentro dos museus capitolinos. É uma estátua que faz referência à lenda de Rômulo e Remo, irmãos que foram amamentados por uma loba e que teriam sido os fundadores da cidade de Roma. Muita gente vem até aqui o Campidoglio só para ver essa obra de arte. Quem quer dedicar um tempo para fazer a visita na parte externa do Campidoglio, que é gratuita, tem que vir sem pressa. São muitos detalhes, muitas obras de arte, muitas coisas que chamam a nossa atenção. Além de ser um lugar com uma atmosfera especial e única. Agora uma dica, na primavera e no verão por aqui, o melhor horário é para vir de manhã cedinho, que não tem ninguém, a entrada é gratuita, não precisa pagar nada. Por volta de 6, 6h15 da manhã é o melhor horário para se conhecer esse local. A cópia da estátua do imperador Constantino aqui no Campidoglio é um dos grandes destaques dessa visita. Construída em 2022 com todo o auxílio disponível da tecnologia em 3 dimensões, ela reproduz exatamente em todas as dimensões como era a original e imensa estátua do famoso imperador romano. Na parte externa do Campidoglio a gente pode destacar outras obras que são maravilhosas. Os leões egípcios, que são feitos em basalto negro e que estão aqui desde 1562. Outro detalhe bem interessante é que nos anos de 1644 e 1670, por ocasião da eleição dos papas Inocêncio X e Papa Clemente X, dessas fontes jorravam vinho branco e tinto para toda a população. O campanário, que era da Idade Média, foi destruído por um raio em 1577 e depois foi substituído. Por tradição, o sino sempre tocava em ocasiões solenes, como por exemplo, uma eleição ou então uma morte de um papa, um cortejo papal, por exemplo. Hoje ele é acionado basicamente em 2 situações, quando o prefeito é eleito e também no dia 21 de abril, que é a data de fundação de Roma. A fonte da deusa Roma começou a ser elaborada por Michelangelo, quando começaram os trabalhos de transformação total da Praça do Campidoglio, e só foi concluída definitivamente depois da morte de Michelangelo, já em 1593, durante o papado de Clemente VIII. O destaque é a deusa Roma, bem no centro, e que numa das mãos tem uma lança e na outra tem uma esfera. Para conhecer a parte externa do Campidoglio não se paga absolutamente nada.
Basta chegar, subir as famosas escadarias que foram construídas, projetadas por Michelangelo e aproveitar tudo que esse lugar fantástico oferece. Dependendo do horário, vai ter bastante gente circulando, porque além dos turistas e dos visitantes em geral, tem também o pessoal que trabalha na Prefeitura de Roma. Além disso, outras várias pessoas que se relacionam com as atividades públicas locais. E também, quando você vier aqui, você vai notar muita gente fazendo exercício. De manhã cedo, correndo, caminhando e também aproveitando toda essa área que é arborizada e muito interessante também para praticar esporte. Durante muitos séculos, o Campidoglio foi uma parte importante e central do Império Romano. E ainda hoje ele continua a ser o centro da vida política por aqui. É como se fosse um símbolo de continuidade histórica e que representa muito daquilo que é Roma. Ajude a gente, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal. Na semana que vem tem mais e a gente volta de outro ponto da Cidade Eterna trazendo mais destaques para vocês. Tchau, tchau, abraço, até mais!